Olá, meus amigos do Estudar para o AB. Prazer estar aqui com vocês. Então, para você eu não sei, tá? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom feriado para você que nos acompanha. Sempre um prazer tê-los aqui conosco. Bom, você já deve me conhecer, né, das resoluções de questões e hoje daremos início aos nossos estudos em direito penal, certo? Bom, nós fizemos uma cisão, dividimos os assuntos importantes para a sua prova de direito penal. Eu, juntamente com a professora Alix Santana, né, que vocês acompanham também aí nas redes sociais, a gente fez uma cisão, né, um corte na matéria aí, dividindo a matéria entre a gente aqui, tá certo? Então, a professora Alix e eu, nós juntamos e decidimos que a teoria geral do crime vai ser dada por mim, tá certo? Tive essa incumbência aí de trazer a teoria geral do crime para vocês, bem como outros assuntos, como a teoria da pena, tá certo? A parte de erro, que é muito importante para a sua prova de ordem. Então, mas a gente aqui, você sabe que a gente trabalha ao bom estilo Jack Stripador, não é isso? Ou se você é brazuca, é brasileiro raiz, que nem eu, a gente trabalha estilo Chico Picadinho, na verdade, cortando aos pedaços, aos poucos e trazendo a disciplina para você. Tudo vai ficar mais tranquilo e mais fácil. Meus amigos, antes da gente iniciar os estudos da nossa disciplina aqui, tá? Antes de trazer para vocês toda aquela parte de teoria geral do crime, eu venho perder aqui com vocês, não sei se perder, mas ganhar, não é? 5 minutos, explanando um pouco de como vai se dar as nossas aulas e como se dará os nossos estudos, para que tudo flua muito mais gostoso para vocês aí com os seus estudos, tá certo? A gente sabe que estudar é sempre mais maçante, né? E não sei se você não for penalista, não gostar mesmo do direito penal, que eu acho, né, muito improvável. O direito penal é muito gostoso de se estudar, mas se você não gosta, não é muito afim do direito penal, é mais aquela área do civil, né? Ah, professor, eu gosto mais de direito privado. O direito penal tem muito sangue para mim. Tem gente que gosta, né? Mas se você não é dessa área aí, meu objetivo é aqui trazer para você, para que isso fique mais tranquilo. Então eu não gosto, é o padrão do nosso curso aqui, a gente não utilizar termos técnicos, linguagens não muito técnicas, muito avançadas, justamente para não afastar aqueles que não gostam, tá certo? Então veja, antes da gente iniciar a nossa disciplina aqui, venho trazer com vocês aqui 5 minutos para a gente falar um pouco, beleza? Um pouco sobre como vai se dar as nossas aulas. Meus amigos, primeiro, é comum quando o cara para assim, tá? Você, doutor, você, doutora, diz assim, agora eu vou estudar para a OAB, tá certo? Estou terminando a faculdade, ou já terminou um tempo e quer começar os seus estudos para a OAB, aí diz assim, já sei. Vou comprar um livro de penal, um livro de processo penal, um livro de constitucional, um de administrativo, ambiental. Ah, também, ambiental, acho que tem, né? Tem 2 questões, é importante, né? Aí eu vou trazer um livro de ambiental também. Eita, ECA, sempre cai, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, vou comprar aqueles resumão do ECA e tal. Veja, eu parto da premissa de que todo o dinheiro gasto com o livro é importante, tá? Pode ser gastado. Se você for ler, é verdade, Vitor? O Vitor tá ali, sabe disso, né? Se você for ler, né? Porque tem gente que compra livro para enfeitar a estante. E aí, meu amigo, é melhor você passar lá na Tokstok, né? Acho que fica mais barato. Compra alguma coisinha, bota na sua estante lá. Mas livro não. É para ser lido, tá certo? Eu até avalio aí, tá? Parabenizo a sua decisão, mas eu não faria isso, ó. Não faria isso. Olha, eu estudando para a OAB, você trazer tantas doutrinas, tantos manuais, ainda que de uma linguagem mais clara, mais objetiva para você, mas isso vai ser muito maçante no seu estudo, tá certo? Vai ser muito pesado. Então, eu não vou dar esse conselho a você. Veja, professor, na segunda fase, eu vou fazer constitucional. Meu amigo, então, aí, vale a pena você investir num livro bom, num bom manual de constitucional, aquilo que vai ajudar você numa segunda fase, tá certo? Professor, eu acho que eu vou fazer administrativo. Vale a pena você investir num bom livro de administrativo que traga uma linguagem mais clara para você, que você compreenda, tá certo? Professor, eu vou fazer civil, a mesma coisa, penal também, a mesma coisa, tá certo? Então não aconselho que você saia aí, a loucura, tá certo? Comprando tudo que é livro aí, para o seu estudo de ordem. Beleza? Por que isso aí? Porque, meus amigos, das 80 questões, vocês precisam acertar 40, tá certo? Então, veja, eu não quero aqui rechaçar e afastar o estudo de algumas disciplinas. Todas as disciplinas são importantes. Eu não dou aula aqui na casa, né, somente de direito penal, mas também ministro as aulas de direito ambiental. Mas direito ambiental, vocês encontram 2 questões agora, tá? A partir de 2017, 2 questões. Antigamente caíam 3 questões, mas já no último exame agora, né, no final do ano de 2017, 2 questões de direito ambiental. Você vai ter todo o dispêndio do seu estudo, parar de estudar, por exemplo, ética, parar de estudar
constitucional ou penal, tá certo? Ou quem sabe até civil, se você está estudando lá, para estudar, passar muito mais tempo estudando direito ambiental? Não, tá certo? Não, então faz o seu estudo mais rápido, resolve as suas questões, tira as suas dúvidas, vê o que cai mais. É por isso que o estudo aqui no Estudar para a OAB é tão importante, tá certo? Porque você consegue trazer aí qual a incidência de cair determinado assunto, e aí você vai filtrando e aí dando mais, né, mais energia para o seu estudo aí. Tranquilo? Então, se você for investir num livro bom de direito penal, tá certo? E aqui vale para o professor, né? Sem trazer nenhuma vaidade aqui, mas vale para o professor dizer alguns livros que são importantes aí no mercado, são bons, uma leitura boa. Eu aconselho o livro do professor Rogério Sanches, aconselho o livro do professor Kleber Masson, são bons livros de direito penal, tá certo? Uma leitura boa, clara, traz tudo ali que você quiser para os seus concursos, né, para o exame de ordem, como é o nosso caso aqui. Então são livros bons. O professor Rogério Greco também, um excelente livro, tá certo? Então fica a seu critério. Vai numa biblioteca aí, tá certo? Faz uma leitura, alguns sites disponibilizam, né, a leitura de algumas páginas. Então lê o mesmo assunto, eu sempre fazia isso quando eu era mais novo, lia o mesmo assunto em todos os livros possíveis que eu ia comprar, aquele que eu compreendesse mais, tá certo? Que eu tivesse uma melhor compreensão, aí eu investiria, tá certo? Então é uma boa técnica também para você fazer. Então, esses são os livros de direito penal que eu aconselho que você, porventura, se for investir em algum livro, comprar esses livros aí, tá certo? Professor, tem outros doutrinadores? Tem, excelentes, né? O Brasil é vasto, excelentes doutrinadores. Mas aí é uma leitura mais pesada, mais densa, uma leitura mais acadêmica, não é o seu foco aqui para o estudar para o OAB, não é isso? Para o seu exame de ordem. Meus amigos, as nossas aulas, elas vão ser muito mais dinâmicas. Eu, particularmente, gosto muito dessas aulas online. Sabe por quê? Porque não importa se o meu diretor ali, ele fala assim, ó, são 30 minutos cada bloco da sua aula aí. Mas eu sei que aí na sua casa, esses 30 minutos pode virar 1 hora, pode virar 1h30, porque você vai pausando. Então não importa muito que o professor, né, às vezes você fala mais rápido em determinado canto, em determinado exemplo que você dá, às vezes você não pega. Então na sua casa você vai dar seu pause aí e continuar, né, escrever, fazer suas anotações. Então eu trago muito mais conteúdo numa aula online do que numa aula presencial, em que a gente tem que parar, às vezes tem uma intervenção de algum aluno, não é isso? Então, o bom da aula online é isso aí. Eu espero que você esteja preparado, tá certo? Para a nossa bateria de disciplinas, a nossa bateria de assuntos que eu vou trazer aqui para vocês. E o primeiro deles, como já dito, a teoria geral do crime, tá certo? Meus amigos, a teoria geral do crime, nossa, ela vai abranger aí mais da metade dos seus estudos em direito penal. Sabe por quê? Porque mesmo que ele não traga diretamente, você vai ter erro, vai trazer os conceitos de teoria geral do crime, tá certo? Concurso de pessoas, concurso de crimes, perdão. Enfim, todos esses assuntos aí englobam a teoria geral do crime, tá certo? Mas como dito a você, e eu já adianto, direito penal, muitos exemplos a gente vai trazer aqui, né? Fica melhor para você configurar isso aí na sua cabeça, quando você estiver fazendo os seus estudos. Direito penal tem muitos exemplos, e eu também digo a você que, diferente de alguns manuais, o que eu vou trazer para você aqui vai ser um corte para você ter uma melhor compreensão dessa teoria geral do crime, tá certo? Por quê, professor? Muito aluno abre o código penal de processo, não, o código penal, tá? E vai estudar o direito penal ali. Veja, preste atenção. O código, ele está ali, isso aí eu trago do professor Lúcio Valente, né? Delegado lá do Distrito Federal, ele fala isso. O código está ali para estruturar a disciplina. Ele não está ali para ensinar ninguém, tá certo? Então o código está ali para estruturar a disciplina, trazer, né? Codificar, já está o nome dele aí. E não para ensinar você, principalmente você aí que está iniciando seus estudos para a prova de ordem. Perfeito? Então é bom ter uma boa leitura, de uma boa doutrina, uma doutrina que traga uma leitura clara para você, tá certo? Mais objetiva, para você não perder muito tempo, não ter muitas delongas por aí, tá certo? Sem devaneios. Então, meus amigos, como prometido, espero que vocês aí estejam cientes, vademeco na mão, né? Vademeco tem que estar aí do lado esquerdo do seu coração aí, para eventual consulta, você já está pronto aí, perfeito? Então, caneta de um lado, vademeco na mão, caderno aberto, vamos aos nossos estudos. Beleza? Então, vamos tratar da teoria geral do crime. Professor, quando eu pergunto assim, teoria geral do crime, e aí a primeira pergunta que eu faço a você é, o que é infração penal?
Já passou? O que é infração penal? Ah, e já você aí, né, ou recém-saído da faculdade, ou ainda com os conceitos da faculdade, vai dizer assim, professor, aí bota a mãozinha para trás, tem aqueles meninos da sexta série, né? Não, mais novos, né? Professor, infração penal é fato típico, ilícito e culpável, não é verdade? Depende, meus amigos, depende. Sabe por quê? Porque é fato típico, ilícito e culpável. Se você levar em consideração um conceito analítico, perfeito? Um conceito analítico. Mas, professor, eu posso conceituar o crime não só com esse conceito analítico, sob o prisma desse critério analítico aí, mas também sob um conceito formal, sob um conceito material, perfeito? Então, vamos entender o que é infração penal? Vamos lá? Joga na tela para mim a lousa, Vitor. Vamos lá. Eu vi que a infração penal ela pode ser dividida aí, tá certo? E o conceito pode ser trazido do ponto de vista formal, do ponto de vista material e ainda sob um prisma analítico. Perfeito, meus amigos? Então, a infração penal, eu posso conceituá-la aí, tá certo? Dizer o que é infração penal sob um prisma formal, sob um prisma material e ainda sob um enfoque analítico. Vamos entender? Volta aqui comigo, Vitor. Meus amigos, conceito de infração penal sob o prisma formal. O que é infração penal? Formal, professor, sob o ponto de vista formal, um conceito formal de infração penal. Infração penal é aquilo que a lei diz que é infração penal. Ora, tá certo? Então, o que é infração penal? É aquilo que o legislador está dando, tá? Está valorando como fosse uma infração penal. Esse é o conceito formal de infração penal, tá certo? O conceito material é diferente. O conceito material, ele vai dizer para você que infração penal é a violação do bem jurídico penalmente protegido sob a ameaça de quê? Uma pena, tá certo? Sob a ameaça de uma pena. Isso é o conceito material. Perfeito? Mas, professor, o que a gente vai se aprofundar bastante é nesse conceito analítico. O conceito analítico de infração penal. Professor, o conceito analítico de infração penal, ele vai levar em consideração os elementos estruturais da infração, tá certo? Os elementos estruturais da infração. E aí, eu digo a você, lembra daquela primeira resposta que você deu? Sobre o enfoque analítico, sobre o prisma analítico, um conceito analítico de infração penal, você vai dizer que é fato típico, ilícito e culpável. Perfeito? Fato típico, ilícito e culpável. Tranquilo, meus amigos? Mas veja, professor, fato típico, ilícito e culpável. Esse conceito tripartido, né? Tripartido de crime aí, será que isso daí é unânime? Será que realmente é fato típico, ilícito, culpável? E o Código Penal? Ele adota esse conceito aí de que crime é fato típico, ilícito, culpável, né, sob o enfoque analítico? Ou é só fato típico e ilícito? Será que é um conceito tripartido ou um conceito bipartido? Meus amigos, isso não é pacífico, ó. Não é pacífico. Sabe por quê? Eu vou dizer a você. Preste atenção comigo. Lá em 1940, quando o nosso Código Penal foi criado, né, a nossa parte geral aí, ali era mais claro, tá certo? Ali a gente via, naquela parte geral do Código Penal, que o crime era fato típico, ilícito e culpável, né? Infração penal, fato típico, ilícito e culpável, tá certo? Mas veja, com a reforma, né, promovida pela Lei 7.209, lá de 84, tá certo? A reforma da parte geral do Código Penal, ficou algumas dúvidas, o código trouxe algumas indicações, tá certo? Algumas indicações, alguns indicativos aí, de que o crime era fato típico ilícito, tá certo? Como se fosse puxando aí já um critério bipartido. Que indicações foram essas, professor? Que indicativos foram esses trazidos pelo Código Penal? Vê, no título 2º do Código Penal, ele fala lá do crime, tá certo? Lá no título 3º, sabe como é que ele chama? Da imputabilidade. Professor, imputabilidade, como a gente vai ver nas outras aulas, é elemento da culpabilidade. Então perceba que ele separou o crime de um elemento da culpabilidade, como se aquele elemento, como se a culpabilidade mesmo não pertencesse ao crime. Olha só. Quer mais um indicativo? Quer mais um indicativo? Vê só.
lá nas causas excludentes de ilicitude, a gente vai tratar delas quando tratar da ilicitude, tá certo? As causas excludentes da ilicitude, o meu Código Penal diz assim, não há crime, 2 pontos. Aí ele traz as causas excludentes da ilicitude, tá certo? Professor, quando ele fala das causas excludentes da culpabilidade, ele não diz que não há crime. Ele diz assim, ó, é isento de pena o agente que, tá certo? É isento de pena. Então perceba que o código diz assim, ó, quando não há ilicitude, não há crime. E quando não há culpabilidade, tá certo? Ele fala, é isento de pena. Perceberam que é mais um indicativo aí? Quer mais? Quer mais? Quer mais? Segura aí, segura aí. O artigo 180, que é o crime de receptação, né? 180 do Código Penal, lá no parágrafo 4, ele fala o seguinte, ó, eu vou ler para vocês, tá certo? Eu vou ler para vocês. Perceba a leitura, não vou jogar na tela, mas vocês vão perceber a leitura. Ele fala, a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena, o autor do crime de que proveio a coisa. Perceberam? O autor do crime de que proveio a coisa. Então, embora ele diga assim, é punível ainda que isento de pena, não é isso? Ainda que desconhecido, ainda que isento de pena. O quê? O autor do crime. Então, ele está dizendo que já existe crime, mesmo que não haja pena, tá certo? Mesmo que o autor seja isento de pena, ou seja, sem a imputabilidade lá. Então, já existe crime, sendo fato só mesmo típico e ilícito. Professor, com isso eu posso dizer que o Código adotou o conceito bipartido? Ainda não, tá certo? Também não. Beleza? Por isso que não é pacífico você trazer. É bom você explanar isso numa eventual aí, né, pergunta, uma eventual questão de segunda fase. Perfeito? Tendo superado isso aí, o que é que resta pra gente? Meus amigos, pessoal, quando eu falo de infração penal, aí tem muita gente que diz assim, professor, infração penal é a mesma coisa que crime? Você sabe que não, não é? Infração penal é gênero no qual o crime é uma espécie. Por quê, professor? Porque o nosso Código Penal, tá? O ordenamento jurídico penal brasileiro, ele adota um critério, o quê? Binário, né? É um sistema binário, um sistema dualista, do qual o quê? Joga na tela, Vitor. Sistema... Minha canetinha foi-se embora. Vou pegar ela aqui. Um sistema binário ou dualista. Sistema binário ou dualista, no qual a infração penal ela comporta 2 espécies, não é isso? A infração penal, professor, ou é crime, ou é o quê? Contravenção, tá certo? Ou é crime, ou é contravenção. Perfeito? Ou crime, ou contravenção. Esse é o sistema binário, tá certo? Esse é o sistema dualista. Professor, então, infração penal é gênero do qual crime e contravenção são espécies, tá certo? Crime e contravenção são espécies. Volta aqui comigo, Vitor. Professor, agora me diga que eu quero saber, tá certo? Sempre tive, essa caneta tá a peste hoje, viu, Vitor? Essa caneta tá a peste. Professor, eu sempre tive a curiosidade aí. Qual é a diferença entre crime e contravenção? Qual é a diferença, professor, entre crime e contravenção? Um é mais grave que o outro? Como é a pena? Como é que se dá essa diferença aí? Meus amigos, preste atenção. Crime e contravenção, eles não possuem uma diferença, tá certo? Ontológica. Tá certo? Não é aquela diferença ontológica de conceito, não é? De conceituação. Olha, crime é isso, contravenção é aquilo. Então eles não possuem uma diferença ontológica, mas é uma diferença axiológica. Professor, axio, que? Valor, não é isso? Axiológico. Uma diferença entre valorações aí. Professor, quem vai dizer se é crime ou se é contravenção é o seu legislador, professor. É o legislador. Por quê, professor? É ele quem vai valorar se é crime ou se aquele fato é contravenção. Perfeito? Se é crime ou contravenção. Lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, você vai ver algumas diferenças, né? Lá ele vai dizer que crime é aquele que é punido com pena de reclusão ou detenção, né? Enquanto que e pena de multa também, acumulado ou não.
E a contravenção, a pena de prisão simples, né? Prisão simples, no máximo 5 anos, tal, tá certo? Então, ele dá essa diferença também entre as penas aí. Tranquilo, meus amigos? Então, passamos adiante. Vamos seguir. O Vitor já me mostrou ali que tem mais 10, Vitor? Mais 10 minutos. Vamos lá. Volta aqui comigo, Vitor. Então, entendido aí esse critério, tá certo? Esse conceito, o sistema binário aí, cortando, né? Trazendo que infração penal é gênero do qual crime e contravenção são espécies. Perfeito. Meus amigos, vamos adiante. Seguindo aquele conceito analítico, aquele critério analítico, né? Que anteriormente tínhamos explanado, nós dizemos que o crime é fato típico, ilícito e culpável, tá certo? Joga a lousa para mim, Vitor. Joga a lousa. Então, o crime ou a infração penal, é isso? Crime ou infração penal. Entenda aqui também como uma contravenção, né? Então, o crime, para ficar mais claro para você, é fato típico. O que mais? Ilícito e culpável. Fato típico, ilícito e culpável. Professor, na aula de hoje, o que faremos? Vamos esgotar o fato típico. Você sabe que aqui a gente trabalha ao estilo Chico Picadinho, não é? Chico Picadinho. Então, por hoje, o fato típico. Por quê? Por que é importante a gente ir por partes assim? Volta aqui comigo, Vitor. É importante para melhorar a sua compreensão. Aqui a gente não vai seguir ao estilo Código Penal ou até alguns manuais também que trazem muitos assuntos dentro do fato típico, né? Dentro da teoria geral do crime, já trazendo o erro já dentro do fato típico, tal, na parte da conduta. Então, a minha vontade não é essa para vocês, não é isso que eu vou trazer para vocês aqui, tá certo? A gente vai aos poucos, tratando de cada elemento desse aí, que compõe, né, o conceito analítico de crime, para que a gente tenha sucesso no nosso exame de ordem. Perfeito? Então vamos lá. Professor, primeira pergunta. O que é fato típico? O que é fato típico? O examinador pergunta a você lá, na segunda fase, né? Uma questão lá. O que é fato típico? Eita, professor. Joga na minha lousa, Vitor. Professor, eu tenho aqui um fato. Tem um fato. E a gente sabe que o fato, ou ele é da natureza, ou ele é um fato humano. Ou ele é um fato da natureza, ou ele é um fato humano. Tá certo? Professor, desse fato humano, esse fato humano aí, ele pode ser tanto uma conduta, tá certo? Tanto um fato, conduta não, ainda não, mas tanto um fato desejado, mas pode também ser um fato indesejado. Certo? Então, vamos seguindo, né? Esse fato, ou ele é natural, ou é um fato humano. Desse fato humano, ou ele é um fato desejado, ou é um fato indesejado. Professor, desse fato indesejado, tá certo? Eu tenho o quê? Eu tenho uma conduta. Eu tenho um resultado. Eu tenho um nexo de causalidade, né? Entre essa conduta e esse resultado. E eu tenho também, professor, a tipicidade. Preenchido tudo isso, tá certo? Eu terei então um que, professor? No tipo penal. Tá certo? O que é o fato típico aí? A gente está estudando a estrutura do fato típico. Com tudo que a gente rabiscou aí, volta aqui comigo, Vitor.
com tudo que a gente rabiscou nesse quadrinho aí, e a gente vai ver, a gente já consegue trazer o conceito de fato típico. Quer ver? Joga a tela de novo, Vitor. Joga a tela como vai ficar fácil. Então, meus amigos, fato típico, vou trazer para vocês aqui, meu marca-texto. O que é fato típico, professor? É fato humano, beleza? Não importa a natureza aí para mim. Desejado ou indesejado? Indesejado, professor. Fato desejado vai interessar o direito penal? É lógico que não. Fato indesejado, tá certo? Indesejado. Esse fato indesejado aí, que comporta o quê? Consiste numa conduta, traz um resultado, ok? Existe um nexo de causalidade entre essa conduta e o resultado. Existe a tipicidade. E aí se adequa a um tipo penal. Perfeito? Então, quer anotar o conceito? Quer anotar o conceito? Traz para mim, Vitor. Traz para mim. Anota esse conceito para aí que eu vou te dar. De acordo com aquilo que a gente fez no nosso quadro. Então lá vai. Vou ditar para você, tá certo? Então, fato típico é fato humano, como vimos, tá certo? Indesejado. O que mais, professor? Orientado pelo princípio da intervenção mínima. Vamos entender isso, mas anote. Orientado pelo princípio da intervenção mínima. Que mais? Que mais? Que mais? Consistente numa conduta causadora de um resultado, vírgula, ajustando-se a um tipo penal. Perfeito? Então, fato humano indesejado, orientado pelo princípio da intervenção mínima, vírgula, consistente numa conduta causadora de um resultado, vírgula, de novo, ajustando-se a um tipo penal. Perfeito? Meus amigos, lembra que a gente falou sobre a intervenção mínima, dizendo que esse fato típico é orientado pelo princípio da intervenção mínima, não é isso? E aí é matéria para o nosso próximo bloco. Vamos entender essa intervenção mínima antes de adentrarmos aí nos elementos do fato típico. Perfeito? Então, até o próximo bloco.